Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Já perdi a conta às vezes que, em resposta a um qualquer episódio, alguém comenta: sim, tudo bem, mas quando é que pegas no Blue Beam? Tenho boas notícias. É hoje, é agora. Não só por causa de toda a vossa insistência, mas porque eu próprio desenvolvi uma profunda curiosidade por estas duas palavrinhas, Blue Beam. A primeira vez que entraram no meu radar foi no final de 2024, quando centenas de avistamentos de objetos voadores não identificados nos céus de New Jersey, nos Estados Unidos, trouxeram para o mainstream a teoria de que algo ou alguém estava a fazer esvoaçar aeronaves ou drones nos céus americanos sem que se soubesse muito bem porquê. E sem que eu soubesse também porquê, para onde quer que me virasse encontrava sempre o mesmo comentário a vídeos ou artigos. O projeto Blue Beam está a começar. Mas a começar o quê? E porquê é que, mesmo 2 anos depois, continua a haver referências ao Blue Beam em muitos conteúdos conspiratórios e vocês continuam a pedir um episódio sobre ele? Há duas respostas. A primeira é a mais simples, porque o Blue Beam é irresistível. É nada mais nada menos que o alegado plano secreto da ordem mundial para, através de tecnologia avançada e uma série de mentiras, fraudes e simulações, encontrar a desculpa perfeita para implementar de uma vez por todas o seu regime autoritário. Mas a segunda resposta exige muito mais paciência da vossa parte, porque é uma longa história de paranoicos canadianos, traduções manhosas, ideias recicladas, deuses holográficos, formas de telepatia, tecnologia antigravitacional e talvez o maior embuste alguma vez produzido pela humanidade. O projeto Blue Beam vai começar. Parece consensual que o criador da teoria da conspiração do projeto Blue Beam, ou Blue Beam para os amigos, chamava-se Serge Monat. Era um teórico, autor e investigador independente canadiano, mais precisamente do Quebec, especialmente ativo na década de 90. Não é fácil atinar com a sua biografia. Algumas fontes descrevem-no como um separatista e fundamentalista radical. Outras, como o autor de uma grande quantidade de obras de ficção científica e, mais tarde, teorias da conspiração. Normalmente, é apresentado como fundador da Agence Internationale de la Presse Libre do Canadá, a editora que publicava as suas obras e organizava conferências. E várias traduções em inglês das suas obras incluem uma bibliografia com nomes como Os Protocolos de Toronto, entre parênteses 666, A Conspiração das Nações Unidas contra o Cristianismo, O Governo Mundial do Anticristo, O Programa de Campos de Concentração das Nações Unidas na América, ou então Vacinas, Medicina Militar Experimental, Cristais Líquidos. Até aqui, nada de muito surpreendente. Monat enquadra-se perfeitamente no tipo de teórico da conspiração com tendências cristãs dedicado à nova ordem mundial. Ora, esta nova ordem mundial é um termo que já usamos várias vezes, sem nunca o definir muito bem, até porque merece um episódio só seu, um dia destes. Mas para já, podemos imaginá-la como uma nova forma de organização política do mundo, na qual as nações soberanas serão substituídas por um governo mundial, controlado por uma microscópica elite obscura como os Illuminati. A partir da sua implementação, todos os Estados serão abolidos, o dinheiro físico será substituído por dinheiro digital, todas as decisões políticas, científicas e bancárias estarão centralizadas numa única entidade e as religiões de todo o mundo serão substituídas por uma nova forma de espiritualidade homogénea com o anticristo à cabeça. Por isso, quando os teóricos da conspiração dizem o projeto Blue Beam está a começar, o que querem dizer é estamos prestes a ser escravos totais de uma ditadura
planeada há séculos. Era esta a ideia a que Serge Monat se dedicava. Mas apesar de poder parecer só mais um excêntrico, Monat tem um detalhe importante a seu favor: a maneira como morreu. Oficialmente, terá falecido em 1996 com um banal ataque cardíaco. Mas para os teóricos da conspiração, os seus últimos anos estão envoltos em mistério. Olhemos para o que nos diz a introdução de uma das mais citadas traduções para o inglês da obra de Monat sobre o Blue Beam, num site chamado Educate Yourself. Já voltaremos a ele muitas vezes. Serge Monat e outro jornalista, ambos investigadores do projeto Blue Beam, morreram de, entre aspas, ataques cardíacos no espaço de poucas semanas, apesar de nenhum deles ter historial de problemas no coração. Antes da sua morte, o governo canadiano raptou a filha de Serge para tentar dissuadi-lo das suas pesquisas sobre o Blue Beam. A sua filha nunca voltou a casa. Ou seja, Monat é o típico teórico da conspiração que tropeçou numa verdade inconveniente, foi perseguido pelas elites, não desistiu e finalmente foi assassinado. Tudo isto apenas 2 anos depois de falar pela primeira vez do Blue Beam. Ok, mas falar onde ou como? Aqui começam as dificuldades. Fala-se de um alegado livro sobre o projeto Blue Beam, provavelmente descontinuado, e que ganhou um estatuto de Pokémon lendário na internet. A Rational Wiki propõe uma outra fonte. Um resumo da sua obra, aparentemente escrito pelo próprio Monat, apareceu na revista de língua francesa RINF, Réseau International de Nouvelles Parfums, no final de 1994. Ora, eu encontrei no Internet Archive o que me parece ser uma digitalização fidedigna desse artigo. O problema é que está em francês e, por isso, os teóricos anglo-saxónicos correram à procura de uma tradução. Mas quem a fez? E será confiável? Tal como explica a Rational Wiki, e eu sublinho por baixo, depois de 2 dias de obsessiva pesquisa pelos recantos da internet, a esmagadora maioria das pessoas que falam do Blue Beam não se referem aos textos originais do Monat, mas sim às traduções para inglês, na sua maioria manhosas e cheias de cortes, acrescentos e edições. Em particular, uma alegada tradução do tal resumo do Monat e a alegada tradução de uma alegada palestra que o Monat deu 6 meses depois, algures no Canadá, mas cujos originais não fui capaz de encontrar em lado nenhum. E estou a dar-vos esta seca toda para chegar a uma ideia central. Se por um lado o Blue Beam é uma das mais citadas teorias da conspiração no mundo paranoico da internet, encontrar as suas origens é um exercício de arqueologia digital capaz de levar às lágrimas o mais teimoso podcaster. Monat é um quase fantasma. A sua obra parece um manuscrito perdido. Há alegados originais e cópias ou traduções que lhe acrescentam ideias que não estavam no original. E se a nova ordem mundial matou o Monat para o tentar silenciar, foi quase bem sucedida. Mas basta, independentemente de tudo, graças às traduções, cópias de traduções, reescritas de traduções e cópias de traduções que proliferam na internet, as ideias centrais do Blue Beam sobreviveram e espalharam-se. E então, o que é o projeto Blue Beam? Como vimos, é o método através do qual a nova ordem mundial, mais precisamente as Nações Unidas, com a ajuda da NASA, atualmente nas sombras, ganhará controle definitivo do mundo e instaurará o seu governo mundial. E é aqui que as ideias de Monat se tornam realmente interessantes. Segundo ele, a nova ordem mundial tem tudo muito bem organizadinho, no processo em 4 fases. A primeira, ficam a saber, já aconteceu. E as outras estão prestes a começar. Vamos a uma de cada vez. Primeira fase do projeto Blue Beam. Para Monat, a nova ordem mundial precisa de destruir as bases da nossa civilização antes de construir as suas. Para isso,
Irá utilizar equipamentos eletrónicos para provocar terremotos em locais específicos da superfície terrestre, ora para destruir o registro arqueológico, ora para produzir falsas novas descobertas que invalidem todo o nosso conhecimento. É uma espécie de campanha de desinformação à escala tectónica. Segundo a tradução inglesa das palavras de Monat, a falsificação desta informação será usada para que todas as nações acreditem que as suas doutrinas religiosas foram mal compreendidas e mal interpretadas durante séculos. E numa frase que o Monat escreve no seu original, mas o tradutor americano por algum motivo não incluiu, o objetivo é separar o homem do seu passado e enviá-lo, quer queira ou não queira, para uma nova era. A seguir, entramos na segunda fase do Blue Beam. Depois de descredibilizar o passado do homem e as suas religiões, a nova ordem mundial produzirá um espetáculo espacial com hologramas tridimensionais e projeções de imagens holográficas com laser em diferentes partes do mundo, cada uma recebendo projeções diferentes de acordo com a religião predominante. A voz de cada Deus será ouvida em todas as línguas. Mas não é só. Monat fica-se por aqui, mas quem o traduziu acrescenta que, depois de verem as imagens do Deus cristão, do Alá, do Krishna ou do Buda projetada nos céus, os humanos terão outra visão incrível. Todos estes deuses irão unir-se e formar uma única entidade, um novo Deus para uma nova era, o Anticristo. É um daqueles momentos em que as palavras de Monat parecem ser propositadamente manipuladas pelos tradutores. Diz-nos o tradutor mistério. O mundo verá o novo Cristo, o novo Messias, Maitreya, para a imediata implementação de uma nova religião mundial. Ora, este Maitreya não está no original. Este acrescento deste novo Messias não é inocente. Acontece que este Maitreya não é inventado. É uma entidade divina e messiânica do budismo, também conhecido como o Buda Futuro, e é uma figura central na maldita teosofia, uma das avós do movimento New Age que sempre teima em fazer-nos uma visita. Ou seja, o Blue Beam não só destrói o cristianismo e outras religiões, como põe em seu lugar um grande herói da espiritualidade New Age, um dos braços armados da nova ordem mundial. E na terceira fase do projeto Blue Beam percebemos as verdadeiras intenções deste novo Cristo, deste anticristo. Na versão de Monat, os deuses das várias religiões projetados no céu falarão por telepatia com cada uma das pessoas do mundo, como se ouvissem uma voz interior. Estas vozes não serão sobrenaturais. Serão emitidas como programas de rádio por tecnologias de ondas de baixa frequência diretamente para os cérebros de todos nós. Mas, na versão traduzida da teoria, em que os vários deuses dão lugar ao anticristo Maitreya, este momento de telepatia universal serve, acima de tudo, para dar a palavra à nova divindade. Este Deus único será, na verdade, o anticristo, que explicará que as várias escrituras têm sido incompreendidas e mal interpretadas e que as religiões de antigamente são responsáveis por virar irmão contra irmão, nação contra nação, e por isso devem ser abolidas e dar lugar a uma nova era com uma nova religião mundial. Por esta altura, a humanidade está compreensivelmente em fanicos. Entre desinformação arqueológica e encontros de primeiro grau com o anticristo, crentes de todo o mundo perderão a sua fé e serão atirados para a incerteza, a depressão, a paranoia, o fanatismo. E será aqui que começará a quarta fase e, de longe, a mais significativa, como veremos a seguir. De forma
um pouco confusa e difícil de interpretar, a quarta fase divide-se em 3 partes mais ou menos a acontecer ao mesmo tempo. Numa delas, Monnat diz-nos que a humanidade, previamente chipada pela nova ordem mundial e rodeada, claro, como estamos, por fibras ópticas, aparelhos eletrónicos, cabos de TV e linhas telefónicas elétricas, sintonizará mensagens de forças sobrenaturais, cujo objetivo é empurrar todas as populações para a histeria e loucura, afogá-las numa onda de suicídios, assassinatos e problemas psicológicos permanentes. E a seguir vem aquilo que torna o projeto Blue Beam famoso em todo o mundo e a base para o resto do nosso episódio. Esta fase levará a que a humanidade acredite numa invasão por entidades extraterrestres, prestes a ocorrer nas principais cidades do mundo, para levar a que cada nação utilize todo o seu arsenal nuclear para se defender. A seguir, todos os cristãos do mundo serão levados a acreditar no segundo advento de Cristo, na forma de uma intervenção divina de outra civilização extraterrestre que vem resgatar os terráqueos. O objetivo de tudo isto é eliminar toda a oposição à implementação da nova ordem mundial. Então, a linguagem pode ser um pouco confusa, por isso vale a pena repetir e simplificar um pouco. Segundo o Blue Beam, a nova ordem mundial afogará o mundo no caos e depois irá simular uma invasão extraterrestre para unificar o mundo contra um inimigo comum. Levar-nos a desperdiçar todas as nossas forças contra este fantasma e, no final de todo este inferno, implorar por um governo mundial que nos salve. A nova ordem mundial deixa-nos loucos, cria um problema intergaláctico e oferece-nos uma solução total. Ela não chegará como uma inimiga, mas como uma amiga. É esta a resposta ao mistério com que começamos o episódio. Porque é que, a cada novo avistamento de objetos voadores não identificados ou fenómenos atmosféricos estranhos, alguém comenta Blue Beam a começar? Porque todos esses estranhos fenómenos serão, na verdade, uma espécie de ensaio para o grande espetáculo de luzes final, a grande frota intergaláctica que a nova ordem mundial irá simular para nos enganar a todos. Já voltamos à invasão extraterrestre simulada. Para já, convém responder a uma pergunta. Como é que Monnat descobriu o Blue Beam? Se forem fãs de ficção científica, é possível que já tenham algumas teorias. Pessoalmente, assim que li sobre o Blue Beam, veio-me logo à memória o enredo de um dos meus livros favoritos, o Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons, no qual um supervilão simula uma invasão extraterrestre para unificar o planeta. Esta obra, de 1986 e 87, foi publicada mais ou menos ao mesmo tempo que o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, andava a dizer, em vários dos seus discursos, que se calhar a única forma de resolver as míseras contendas que separavam as nações seria unirem-se contra uma ameaça alienígena vinda de fora deste planeta. Uma liberdade poética e retórica que os teóricos da conspiração interpretaram como uma confissão muito pouco velada. Mas se andarem à caça das origens do Blue Beam na internet, é provável que tropecem num artigo de 2010 de Christopher Knowles chamado Project Blue Beam Exposed, e eu grito Exposed porque está mesmo com maiúsculas, que sugere uma fonte específica para o Blue Beam. Escreve o Sr. Christopher Knowles. Pouco antes de Serge Monnat surpreender o circuito conspiratório com o seu projeto Blue Beam, foi lançado um livro sobre o criador da série Star Trek, Gene Roddenberry. A obra repetia informação que os fãs conheciam bem, o argumento para um filme que Roddenberry propusera nos anos 70. A seguir, Knowles cita do tal livro. Em maio de 75, Gene Roddenberry aceitou a oferta da Paramount para desenvolver uma longa-metragem do universo Star Trek.
O enredo proposto falava de um disco voador a flutuar sobre a Terra e programado para enviar cá para baixo entidades que se pareciam com profetas, incluindo Jesus Cristo. Ao longo do seu artigo, Knowles traça vários paralelismos entre o Blue Beam de Monnat e este enredo de ficção científica. Até a ideia de tecnologia avançada a simular eventos sobrenaturais e que tudo não passava de uma manipulação de uma entidade maléfica. E passados alguns anos, já nos anos 80, este enredo foi reciclado para dar forma a um episódio do Star Trek Next Generation chamado Devil's Due. E deixo na descrição do episódio uma sinopse completa para avaliarem por vocês mesmos a quantidade impressionante de pontos comuns entre o episódio e as ideias do Monnat. A hipótese de Knowles é simples. Monnat viu aquele episódio do Star Trek e, anos mais tarde, recordou o enredo e aplicou-o à sua teoria da conspiração, ou de propósito ou sem querer. Ou então, a história é outra. Knowles apresenta uma segunda teoria para a origem do Blue Beam. A ideia de que Monast não chegou àquelas conclusões sozinho, nem se inspirou numa série televisiva, mas sim reorganizou e reescreveu conceitos que lhe foram transmitidos por alguém que o queria enganar. É uma velha ideia a de que os governos propagam teorias da conspiração propositadamente para turvar as águas mediáticas e desviar as atenções do povo. Isso ajudaria a explicar a referência de Monnat a ter recebido certas informações através de variados postos de rádio de ondas curtas vindas dos Estados Unidos. Que é, como quem diz, ouvi uma transmissão de rádio que falava nisto. Seria mentira? Terá sido uma rádio pirata? Um canal conspiratório? Ou terá alguém transmitido aquelas informações para o éter na esperança de que alguém pegasse nelas? Seria uma partida inocente ou uma campanha de desinformação? A certa altura, em resposta a um comentário ao seu artigo, Christopher Knowles teoriza sobre o que considera serem boas evidências para esta teoria, fazendo referência à mistura de artigos de revistas militares obscuras às quais um tipo como Monnat não teria acesso facilmente, assim como um monte de elementos do enredo roubado a um livro publicado há pouco tempo sobre o Star Trek, no qual um tipo como Monnat não estaria interessado. Como tantos outros aspectos da vida de Monnat, as origens do Blue Beam ultrapassam e não consegui descobrir ninguém credível com uma resposta definitiva. Mas falo-vos desta ideia de campanha de desinformação e de mentiras propositadas porque é a ligação perfeita para a última parte desta história. Será que, de propósito ou sem querer, Monnat tropeçou no segredo mais bem guardado do mundo? Voltamos à fase 4 do Blue Beam, que acabou por vencer todas as outras no campeonato da popularidade. De facto, atualmente, o Blue Beam tornou-se sinónimo de simulação de invasão extraterrestre. Entrou no discurso paranoico de muitos teóricos da conspiração e permitiu adensar ainda mais certas paranoias. E preparem-se, porque isto vai ficar estranho. O inevitável Alex Jones é um desses teóricos. Fã inveterado da ideia de bandeiras falsas e de uma nova ordem mundial globalista, Jones fala com frequência da problemática de sermos enganados por avistamentos OVNI absolutamente falsos. Numa entrevista a um popular programa de rádio dedicado a teorias da conspiração, o Coast to Coast, Jones disse o seguinte, e vejam lá se não reconhecem muitos destes elementos. Mas sabemos que existem planos do governo dos Estados Unidos, que têm aparecido até nas notícias mainstream nos últimos 15 anos, mais ou menos, para projetar, com sistemas gigantes de projeção holográfica, um Buda, Jesus ou Maomé com 270 metros de altura. E o Pentágono admite, pelo menos desde os anos 70, têm vindo a trabalhar nestes projetores gigantes. Podem simular um OVNI, podem projetar uma pizza gigante no céu se quisessem.
até o segundo advento de Cristo. Absolutamente. Portanto, sabemos que isso está a acontecer. E sabemos que a nova ordem mundial tem tudo a ver com embustes, controlo e pânico em massa. Ora, um convidado constante do programa de Alex Jones é o Dr. Stephen Greer, um ex-médico convertido em ativista OVNI a tempo inteiro e figura maior do chamado Projeto Disclosure, ou seja, Projeto Revelação ou Divulgação. Um dia, e eu sei que faço muitas vezes estas promessas, mas às vezes até as cumpro, faremos um episódio só sobre este movimento, porque tem muito que se lhe diga. Mas para já, olhemos para uma longa entrevista do Dr. Greer a Alex Jones, republicada, curiosamente, no final de 2024, para apanhar a popularidade dos alegados OVNIs que esvoaçavam sobre New Jersey. E aqui tocamos num tema sensível. É que, ao contrário do que muitas vezes imaginamos, não há só um nós e eles, um nós terráqueos e eles extraterrestres. Esta história tem muito mais protagonistas e começa há mais de 80 anos. Diz-nos o Dr. Greer. As civilizações extraterrestres são muito pacíficas, mas estão extremamente preocupadas com o nosso nível de hostilidade. Quando começámos a detonar bombas atómicas, essas bombas não só destruíram parte da Terra, mas criaram uma onda de choque mais rápida que a velocidade da luz, um pulsar transdimensional que danificou mundos paralelos. É por isto que o boom de avistamentos OVNIs começou exatamente nos anos 30 e 40, quando estas civilizações deram pela nossa presença no universo e visitaram-nos para nos avisar, pelo amor de Deus, parem de detonar bombas atómicas e abrir buracos no espaço-tempo. No entanto, diz o Dr. Greer, o complexo militar e industrial preferiu a hostilidade. Em vez de cooperar com esses extraterrestres, começou a colecionar as suas aeronaves que se despenhavam na superfície terrestre. Insistiram em abrir buracos para outras dimensões, à la Stranger Things, e a contactar diretamente com seres de outros universos através dessas fendas. Seres estes que não são necessariamente os mesmos extraterrestres que nos estavam e estão a visitar. E por isso, quando alguém diz "vi um OVNI", há duas explicações possíveis. Ou é uma aeronave de uma das civilizações nossas amigas de passagem pela Terra, ou é uma aeronave da nova ordem mundial que está a estudar e testar a tecnologia extraterrestre para a usar para os seus próprios fins, ao invés de aceitar a cooperação pacífica dos colegas intergalácticos. E para quê tanta tecnologia, ainda por cima roubada a entidades que querem ser nossas amigas? No fundo, para chegar ao mesmo clímax proposto por Serge Monat, um momento apoteótico em que a elite simula uma invasão alienígena e decreta uma ditadura mundial em resposta a essa ameaça. Através de quase um século de filmes, livros, séries televisivas e teorias da conspiração, desde o Star Trek à Guerra das Estrelas, do Dia da Independência à Guerra dos Mundos, as elites estão a plantar nas nossas mentes a possibilidade de contacto extraterrestre e a pintar os pobres aliens como entidades hostis. E é por isso que, quando virem alguma notícia, vídeo ou texto sobre objetos voadores não identificados, alguém dirá: é o Blue Beam a começar. Essa pessoa viu para lá da farsa, distingue o holograma da realidade, recusa-se a ser manipulado. Em certos contextos, usar os termos Blue Beam é sinónimo de dizer eu sei a verdade, eu nunca serei manipulado. Mas não é só o Dr. Greer que discute esta possibilidade. No meio da dificuldade de encontrar autores, programas, podcasts ou criadores de conteúdos que dedicassem bastante tempo ao Blue Beam, foi com um enorme suspiro de alívio que descobri o Corbett Report, mais precisamente o seu episódio How to Fake an Alien Invasion, ou seja, como simular uma invasão alienígena. James Corbett, que
que se apresenta como um jornalista de investigação vencedor de vários prémios e molha os pés em centenas de temáticas conspiratórias, dedica um programa inteiro a tentar responder a uma pergunta. Por que é que, de repente, nos últimos anos, a ideia de vida extraterrestre, a existência de objetos voadores não identificados e a possibilidade de eles nos estarem a invadir e a sobrevoar os nossos céus é falada até na imprensa mainstream? Segundo a tradição dos paranoicos dos OVNIs, isso não deveria ser um segredo bem guardado? Porque é que a nova ordem mundial que controla os mídia deixam e permitam que esta informação saia cá para fora e seja discutida de forma tão aberta? É um tema ao qual se tem voltado vezes sem conta ao longo da maior parte do século XX. É quase como se os multimilionários que detêm o poder no topo desta pirâmide estivessem, de facto, ligados a uma ideia de implementar a noção de uma invasão alienígena na consciência pública, com o objetivo de manipular a sua opinião. E isso acontece porque, sim, eles estão ligados a uma agenda desse tipo e é possível comprová-lo. O que se segue é uma breve história da relação entre as elites e o conceito de invasão extraterrestre. Segundo Corbett, os Rockefeller, uma das grandes famílias de industriais americanos, uma das linhagens famosas por pertencer à nova ordem mundial, aos Illuminati, imaginem-nos como uma espécie de Rothschilds americanos, começaram a investir no assunto ainda nos anos 30, ao descobrir a explosão de histeria popular provocada pela adaptação radiofónica de Orson Welles da obra A Guerra dos Mundos, que levou muita gente a acreditar genuinamente que os marcianos tinham aterrado em solo americano. E esta parte é verdadeiramente fascinante porque, segundo consegui descobrir, isto é mesmo verdade. Com a ajuda dos Rockefeller, o psicólogo Hadley Cantrill produziu um estudo chamado The Invasion from Mars, A Study in the Psychology of Panic, ou seja, a invasão de Marte, um estudo da psicologia do pânico. E tal como explica Corbett, a relação entre os Rockefeller, o fenómeno OVNI e o conceito de histeria coletiva não acaba aqui. Lawrence Rockefeller, grande bilionário histórico que ajudou a financiar, por exemplo, a Apple ou a Intel, desenvolveu uma paixão descontrolada por OVNIs já no final da sua vida e usou os seus impressionantes contactos junto do governo para implorar à administração americana de Bill Clinton que publicasse tudo o que sabia sobre OVNIs. Aliás, foi graças a este seu lobby que obtivemos, entre outras coisas, o relatório oficial a investigar o fenómeno Roswell e que lemos e exploramos aqui no episódio sobre Roswell neste podcast. E foi também este Rockefeller que ajudou a financiar o tal Disclosure Project, ou seja, o projeto do Dr. Stephen Greer. Resumindo, a resposta à pergunta: há ou não exemplos de ligação entre as elites americanas e o fenómeno OVNI? A resposta é sim, por acaso, de certa forma, não podemos dizer que não. E o vídeo de Corbett também é interessante pela forma como escolhe a invasão alienígena simulada e, digamos que, a separa do resto do Blue Beam, escolhendo atribuir-lhe muito mais verosimilhança do que ao resto. Aliás, a sua posição sobre o Blue Beam é até saudavelmente cética e sinto nele a mesma frustração com que eu próprio comecei esta pesquisa e este episódio. Apesar de ter algumas reticências sobre alguns dos seus voos conspiratórios noutros momentos do vídeo, aqui faço minhas as suas palavras. Não há, literalmente, nenhum documento que o comprove. Não há nenhum documento secreto da NASA. Tudo isto remonta, na verdade, a esse Serge Monat e a um par de entrevistas que estão disponíveis online. E mais à frente? Existem algumas traduções diferentes de algo que poderá ter tido origem no seu livro, mas é basicamente só isso. Quer dizer, existem apenas alguns fragmentos. E a partir desses fragmentos, houve muita conversa e muita gente pegou nesta ideia e desenvolveu-a, mas acho que pouca gente sabe realmente de onde isto vem.
Vou deixar alguns links nas notas do episódio para que possam segui-los, ler sobre o assunto e tirar as vossas próprias conclusões. Chamem-me São Tomé. Eu acredito quando vir alguma coisa, qualquer coisa que seja documentada e verificável em relação a este plano. Estamos mesmo no fim. E é aqui que o disparate do Blue Beam aterra em terreno mais verosímil. Como vimos noutros episódios deste podcast, avistamentos de coisas esquisitas a voar, que depois vai saber eram formas avançadas de tecnologia, desconhecidas do público na altura, até há bastantes exemplos disso na literatura especializada. Não é mesmo nada disparatado assumir que aquele vídeo de OVNI misterioso é, na verdade, um fenómeno extraordinariamente terreno e que, por isso, de certa forma, os OVNIs estão lá, falta interpretá-los corretamente e muitos deles podem mesmo ser aeronaves das elites, ou do governo, ou das administrações, ou como quiserem chamar. Mas o mais estranho efeito de Serge Monat e do projeto Blue Beam é a forma como nos complicou imenso a vida. Apesar de grande parte do seu plano em 4 fases ter sido, entretanto, abandonado ou ignorado, nas últimas 3 décadas, o Blue Beam e a sua alegada invasão holográfica ajudou a popularizar o conceito de uma bandeira falsa alienígena, de um plano para nos enganar a todos e a introduzir um curioso jogo de percepções nas teorias da conspiração sobre as elites e a vida extraterrestre. No fundo, a nova ordem mundial não se limita a ocultar a existência de vida extraterrestre. Também não se limita a ocultar essa vida extraterrestre, desviando as nossas atenções com ovnis falsos, para poder apelidar de maluquinhos quem vê luzes nos céus. Segundo esta perspectiva, todos nós olharemos para um OVNI que é simulado, mas que se parece com um OVNI que é verdadeiro, mas que é uma imitação terrestre de um aparelho real de extraterrestres que existem mesmo, mas que ao invés de nos quererem atacar, querem salvar-nos, não de invasões de outros mundos ou de universos paralelos, mas salvar-nos das elites bem terrenas que nos dominam a todos. O universo está ao contrário. Tal como as boias, os aliens são nossos amigos. Os terráqueos é que são a ameaça. E distingui-los é uma trabalheira descomunal. Confusos? Eu também. Na verdade, tudo isto é um fascinante sobrepor de camadas de mentiras, verdades, manipulações, teorias, simulações, alegações e jogos de espelhos. Uma cebola conspiratória. E no centro, ou na casca, se preferirem, está o velho e novíssimo problema da confiança coletiva. Graças ao Blue Beam e à sua influência, vivemos num mundo no qual, e aqui vamos fazer um grande salto de imaginação, uma invasão extraterrestre não tem uma, mas várias interpretações possíveis. E, portanto, dá-se uma pirueta extraordinária. É possível que, caso existam mesmo extraterrestres, e caso eles nos visitem mesmo, e cubram os céus com as suas aeronaves vindas de outra galáxia, alguns teóricos da conspiração não digam aí estão eles, mas sim, lá está a nova ordem mundial a fazer das suas. E seria um belo e curioso primeiro contacto entre duas espécies intergalácticas. Os pobres extraterrestres, ao aterrar na Terra, descobririam que tinham de provar a sua própria existência, que não trabalham para os Illuminati e que não são um mero espetáculo de luz. Seria uma elegante inversão das coisas e uma novidade no mundo das teorias da conspiração. Acreditar que algo fantástico é impossível e que atrás do véu só estão homens e mulheres como nós. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/bruapodcasts. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro,
Partilhem com familiares, amigos e extraterrestres holográficos. Até à próxima.